tudo bem com vocês? Com vocês aqui, ó, Gil Nandes. Pessoal, peço licença para vocês, para entrar na sua casa, no seu trabalho, enfim, aonde você estiver, na sala, no quarto, na cozinha, na garagem, em qualquer lugar, porque o dono de casa é assim, né? E por que não, né? Os donos de casa também. Que hoje em dia, né? Homem, mulher, todo mundo faz a mesma coisa. Ninguém é diferente de ninguém, né? Só muda o sexo mesmo. Pessoal, assim, como eu havia falado na outra apresentação, eu iria trazer convidados e tudo mais, falando da espiritualidade, essa coisa toda. Não tenho pretensão nenhuma de ser apresentadora, né? Tampouco, né? Desses renomes, desses monstros da televisão, enfim, de vários veículos de comunicação. Não tenho pretensão nenhuma. A única pretensão que eu tenho é sanar, tirar as tuas dúvidas aí, que permearam a minha mente por muitos e muitos anos. E com o passar do tempo, eu tive essa ideia, que nada mais é do que fazer aquelas perguntinhas que a gente fica aqui, ó, martelando na cabeça. Por que será que eu sou diferente? Por que será? Os porquês da vida que a gente não sabe. Mas a espiritualidade te conta. E eu tô aqui para te ajudar também. Vou te contar algumas coisinhas também com esse meu convidado especialíssimo, que se chama Nicolas Segalinho dos Santos. Obrigado, é um prazer estar aqui. Posso dizer que é mais do que um amigo, né? Conheço o Nicolas desde os 8 anos de idade. Não falo a minha idade, né? Porque eu só tenho assim um ano a mais, né? Que ele. Então, deixa em off. Como eu disse, gente, eu quero ver se a gente consegue fazer um programa descontraído. Claro que coisa séria a gente fala sério. Mas vamos ver o que vai rolar nesse programa. Sem corte, sem nada, tá? Espero que vocês não me joguem ovos nem tomate. Então tá. Nicolas, vamos lá. É que eu sou muito palhaça, gente. É esse o problema, né? Eu não consigo falar sério por muito tempo. Ai, isso é um problema pra mim. Ai, deixa eu pegar meu lequezinho. Olha aqui o bonitão aquele. Ai, que tá quente, gente. Vamos lá. Nicolas Segalinho dos Santos. Idade? 17 para 18. Mas, ai, tu tá velha, hein? Tô. Imagina eu. Ai, que horror. Deixa abaixo, né? A idade não... Não. A gente não conta tempo. Na espiritualidade não se conta tempo, deixa assim. Não tem necessidade. Tua profissão, meu querido? No atual momento, estudante. Tá estudando ainda? Não. Ferrando, né? Não tem problema. Terminei a minha última faculdade, eu tinha 42 anos. Falei. Eu falei. Eu disse que eu não ia falar, mas falei. Tá, deixa assim. Sai natural. Não tem problema. Pessoal, não tem nada a ver com idade, capaz. Quanto mais idade, mais experiência de vida. Né? Sem dúvida. Pessoal, assim, deixa eu ver aqui. Teu CPF, teu RG. Essa parte tu me complica. Não decorou? Não. Ai, não memorizou. Mas tu tem uma memória de elefante, menino. Essa parte. Tu não sabe. Tá, eu vou dar então aqui. É 0000001 o CPF e 00002 o RG. Ah, não tava lembrado disso. Não lembrou? Pois é programamento zero. Bom, pessoal, brincadeiras à parte. Eu conheço ele desde os 8 anos de idade, era colega de aula do meu filho, né? E acabaram tornando-se amigos, né? O meu filho Vitor. E chegaram a estudar na mesma sala, né? Na mesma série e tal. Umas 2 ou 3 séries vocês ficaram juntos, né? 2. 2, né? 2. Aí depois separaram, foi cada um para sua turma, aquela coisa toda, foram para o ensino médio, enfim. Mas é o seguinte, eu tenho uma particularidade para contar que talvez o Nicolas nem saiba. Que ele tocou meu coração de uma forma que, como eu digo, através de uma simples atitude que a pessoa faz, né? É que tu vê aquela grandeza, que aquele ser tão pequenininho, né? Bem loirinho, cabelinho baixinho. Não mudou muito. Assim.
E aquele menininho assim, tão querido, tão amado. Tava um dia chuvoso, né? Temporal, tempestade, aquela coisa toda. Mês de maio. Ele lembra Maio, mês, chuvoso. data, tudo, eu não lembro nada, só sei o que aconteceu. E aí assim, ele tomou um banho, chegou lá, literalmente nem um pinto, todo moçado, e em tua homenagem eu me vesti de galinha pintadinha, que dá um pinto. Eu lembrei dessa história, só foi de galinha pintadinha. Já. A galinha pintadinha. E o galo carijó, vai pegar o carijó pra galinha. Mas aí assim, gente, o que me tocou mesmo, da atitude do Nicolas com meu filho, foi que assim, ele tinha ficado muito doente, aí a gente descobriu que ele tinha asma na época e tudo, e qualquer mudança de temperatura, quem tem asma sabe. Ele ficava assim, nossa, esbaforido e com falta de ar, tinha que fazer bombinha, um monte de coisa. E o Nicolas, né, nossa, com esse coração de ouro que ele tem, ele chegou, Gil, né? E eu, ué, quem que tá me chamando uma criança? Quem será? Será que é o Vitor, né? Quando eu olho, tá o Nicolas lavado, assim, pingando o uniforme da escola. Cabelo, tudo pingando, porque ele colocou o guarda-chuva o tempo todo pro meu filho não se molhar. Eu olhei aquela cena assim da janela e disse, meu Deus, você é amigo pra vida toda, né? E aquela simples atitude dele ali me tocou, né? Aí com o passar do tempo, eles tinham que estudar juntos, aquela coisa toda, né? Acabou não sendo mais amigo, se tornou da família, né? Como eu digo, volta e meia ele me chama de mãe, né? A mãe dele que me perdoe, mas ele me chama de mãe, mas é por conta do carinho, né? Que é tão grande, e eu me sinto lisonjeada dele me chamar de mãe, né? Porque o carinho dele é tão grande a ponto dele me chamar assim, né? Então, assim, muito obrigada por fazer parte da nossa vida e por sempre ouvir meus conselhos, né? Que sempre, claro, pro bem. E ele também me aconselha, tá, gente? Apesar da pouca idade, mas ele também me aconselha. Então, assim, não, a gente troca muita ideia, né? A gente conversa muito. E, assim, ficamos um tempo, né, sem se falar. Ficamos 2 anos sem contato, né? eu fui para outro estado, porque eu morava com a minha bisavó, desde a época que eu tinha amizade com o Vitor. Uhum. Desde então, quando eu fui morar com a minha mãe, eu perdi contato, eu fiquei sem telefone. Desde então, tentei contatos, não tive resposta até que em meados de 2021 eu consegui retomar o contato. O Vitor disse assim, nós estávamos lá nos fundos lá de casa, estava lavando roupa. E aí ele assim, mas o que será que deu do Nicolas, né? Nunca mais, tal. Pois é, né? Eu também não tenho mais telefone dele, não tenho mais nada. Será que ele se mudou? Como será que tá, né? E aí ele teve a brilhante ideia de chamar nas redes sociais, né? Aí foi onde retomamos o contato e em breve tu retornou pro Rio Grande do Sul de novo, né? Por isso que eu falo muito tu, certo? Somos gaúchos, ok? Todo mundo gente boa. Receptivos, espiritualizados, graças a Deus. Assim, eu vou começar fazendo uma perguntinha básica, né? O que tu mais gosta de fazer? Teu lazer, assim, enfim. Olha, em relação a isso, eu acredito que seja estar com pessoas que me fazem bem. Pessoas que transbordem a minha energia. Tá, teu lazer, É estar com pessoas que fazem bem. só isso? Ouvir música, meditar de vez em quando. Eu sei, tô. 24 horas por dia. Inclusive te influenciei, eu criei um monstro, gente. Um monstro dos anos 80. 80, 90, 30, 40. Não, 30 e 40. 30 e 40 lá no tempo da minha mãe e do meu pai, para com isso. Não me envelhece mais. Pessoal, assim, vamos ver aqui, tu te sentia essa pergunta que eu sempre fiz, né, a minha vida inteira. Que, tipo assim, tinha muitas das vezes que a minha mãe chegava, estava fazendo algum serviço da casa, ela sempre foi dona de casa, né, costureira, né, me ensinou ofício também, tudo que eu sei de costura, de corte, de costura, aprendi muito, muito jovem.
E eu tinha uma coisa em mim, que eu tinha uma tristeza que eu carregava muito grande, né? E ela não sabia o porquê, o que que era, por que era, ficava muito preocupada. Filhinho, o que que houve? Vem cá com a mãe e tal. Mãe, só deixa eu chorar. E eu só queria chorar, 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 chorar. Eu tinha que desabafar. Ali, com uns 5 para 6 anos de idade, eu comecei essa coisa desse chororô todo e tal. E eu não sabia o que que era, porque a criança nessa idade não sabe externar, né? E, enfim, depois eu fui fazer magistério, eu fui entender os porquês, né, da mente. A gente tem uma cadeira de psicologia e de leis, de diretrizes e bases, LDB e tudo mais. Então, assim, a gente tem um pouquinho de cada coisa que a gente vai juntando quebra-cabeça e a gente mesmo acaba se encontrando depois, né? A gente acaba entendendo aqui. Só que eu ainda queria mais, sabe? Né? Que o meu negócio é mais, tudo. A gente tem aquela busca, tudo mais. Não é digamos assim, não é uma coisa que seja um vício, mas a gente tem aquela vontade de conhecer, de sempre expandir, de sempre ter o conhecimento. Sim, é uma busca incessante, né? Quanto mais a gente bebe, mais a gente quer beber da fonte. Exato. E aí eu comecei a me perguntar por que disso, por que daquilo, por que de não sei o quê, por que eu chorava tanto, por que, né? E a espiritualidade me deu todas essas respostas, né? Sou nascida e criada em berço evangélico, sou ainda até hoje, né? Só que dentro dos parâmetros evangélicos e tudo mais, a base da gente é a Bíblia, né? Do povo evangélico. E muito a fé, né? Sim. Uns têm de mais, outros têm de menos, outros só nem precisam pedir, já estão sendo abençoados. Porque eu creio assim, né? Que nós somos abençoados o tempo todo. Sim. Por Deus nós sempre somos abençoados. Nós somos filhos, não tem preto, não tem branco, não tem roxo, nem rosa, nem amarelo. Não tem definição, né? Para fazer parte do... Com não certeza. é como muitos dizem, do povo de Deus, tu não necessita ser Não. negro, ser branco, ser rico, ser pobre. E um dos esclarecimentos que eu tive, que até nós chegamos a conversar a respeito, é que assim, independente da religião, não adianta ter preconceito. Somos todos filhos do mesmo pai. Eu tenho uma breve Esse visão. é o maior foco do programa, é esse, fazer as pessoas tomarem consciência de que o evangélico abençoa o umbandista abençoa o espírita vai abençoar os dois, enfim, sabe? Uma troca de fé. Cada um na sua, mas abençoando da mesma forma. Cada um tem a sua energia, a sua forma de acreditar. Exato. Eu tendo conhecimento espiritual, como tu sabe, eu não tenho religião, eu não me defino. Sim. Eu tenho uma coisa que eu sempre vou dizer. Infelizmente, não existe uma religião exata. Não. Por quê? Quem definiu religião foi ser humano. Uhum. Quem definiu fomos nós, carne e osso. Exatamente. Porque Deus, eu conheço muito pouco da Bíblia, mas o pouco que eu estudei, eu tenho certeza que Deus nunca citou nenhuma religião, a não ser o amor. Eu entendo a religião assim, porque a igreja é o templo do Senhor. Eu acho muito bom, eu vou nos cultos, tem uma igreja próxima da minha casa. Sim. Aqui, como tu sabe. Nossa, o pastor é um pastor de amor, é uma pessoa maravilhosa, né? Assim como tem padres maravilhosos, pessoal espírita, que são meus amigos também. Gente, eu tenho amigo de tudo que é religião. Como é que eu vou botar eles fora porque eu tenho que renunciar? Porque eu sou evangélico, eu sou kardecista, eu sou umbandista. Não existe isso, né? No fundo, eu vejo assim. No fundo, a minha visão sobre isso é o quê? Todas as religiões têm o mesmo foco. Crer, acreditar no Ser Supremo, no nosso Senhor Criador. Mas, infelizmente, não é que sejam erradas as formas de crença, mas cada um tem a sua forma de seguir. Assim como a católica crê de uma forma, a evangélica crê de outra, assim como o pessoal umbandista crê de outra, assim como o pessoal kardecista crê de outra. Cada um tem a sua forma de crer em Deus. Sim. Porém, infelizmente, ainda tem aquela... Tabu. O tabu. Exato. Famoso porque tabu. as pessoas não aceitam, de certa forma, que existam formas diferentes. Igual eu já sofri um certo preconceito com isso. De muita gente me falar, mas tu frequenta questões espirituais, como é que tu acredita em Deus? Tu não precisa estar dentro de uma igreja para necessariamente crer em Deus. Porque Deus fala com a gente dentro de casa, né? A fé está dentro de nós.
a fé não está num local, num Eu templo, tenho uma sim visão em nós. bem particular em relação a esse negócio de igreja. Eu creio que a igreja somos nós. Nós somos o próprio Nosso corpo é o templo, né? E é o templo de quê? Do Espírito Santo de Deus. Se nós não tivermos o Espírito Santo, não tem como nós conseguir se posicionar no lugar do outro, né? Ensina muito esse lado. Jesus veio, né? Para ensinar esse lado, né? Maria Madalena, né? O ladrão da cruz, enfim, né? Olha só, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também, né? O sem vergonha lá do outro ladrão, que não cria em nada, fez esse desafio, né? Eu fiz esse desafio, né? E o outro que já era mais tocado, por isso que eu digo assim, cara, eu não desprezo nenhum bandido, nem um cara que tá na cadeia. Eu não tenho coragem de desprezar, tá? Se tá lá é bem feita, porque merece, porque isso, aquilo. Gente, errar, todo mundo erra. Ninguém é perfeito. Tá? E se tá na cadeia, vai pagar pelo crime que cometeu, né? Muitos não cometeram crime algum e estão na cadeia, dentro, né? Infelizmente. O que é uma injustiça. E eu, sinceramente, eu creio demais na justiça de Deus, né? Eu não consigo ver de outra forma. Porque o juiz, a juíza, eles são seres humanos. Eles podem falhar. E vai que alguém lá contou uma mentira, né? Suponhamos que tu mentiu no tribunal e eu tô falando a verdade, mas daí eu vou preso por falar a verdade e tu vai ficar solto porque tu falou mentira? Não é justo. Mas tem um que tá vendo. E esse um é que eu tenho medo. Porque dos olhos dele não escapa nada. É igual muita gente fala, eu tenho medo de tal pessoa. Não, assim, entendo ter certos receios de pessoas em especial, mas eu acho que medo, temor, a gente não tem que ter de humano, a gente tem que ter do Altíssimo, porque qualquer erro, qualquer acerto, ele sabe o que a gente fez de errado, o que a gente fez de certo. Ele melhor do que ninguém. E ele é assim, ele é um pai tão amoroso que ele nos ensina com amor, né? Mesmo a gente fazendo assim, altas coisas, assim, pecaminosas e tudo mais, a maior prova, né, de que ele é o pai que perdoa, que está sempre disposto a nos ajudar, a nos dar esse amor o tempo todo, foi quando Maria Madalena ia ser apedrejada por conta da lei de Moisés e tal, isso aqui, né? O que ele disse? Mulher, quem te condena? Ninguém, Senhor. Então nem eu. Mas ele era o filho de Deus, ele podia. Entendeu? Aí, assim, aquelas pessoas que têm um narizinho empinado, que não sei o quê, que eu sou isso, eu sou aquilo. Mas, pelo amor de Deus, não tem que falar assim. Nós somos todos iguais, do pequenininho ao grandão. Podemos estar um pouco mais à frente, mas a gente não está acima de ninguém. Mesma coisa. Assim como a senhora tem a idade que tem. A senhora tem idade para ser minha mãe. Senhora não, né? Me chama de tu, pelo amor de Deus. Não me fala senhora. Senhora é a mãe de Deus. Tu tem a idade para ser minha mãe. Sim, sem dúvida. Eis a questão. Eu tenho 17 para 18 anos. Só que em muitas coisas que a senhora tem mais noção, eu tenho menos. Assim como coisas que eu tenho mais noção, a senhora tem menos. Exato. A questão não é um estar acima do outro. Não, a gente tem, muitas vezes, um degrau, dois à frente do irmão, da irmã. E eu te digo assim, aqui, o segredo para se dar bem, para ficar bem, é um admirar o outro. Nunca deixar a inveja, sentimentos ruins, sabe? A inveja, a cobiça, a avareza. Não, deixa isso pra lá. Não tem necessidade Não sinta isso, pelo amor de Deus, limpa isso. Não há necessidade, porque temos a física quântica que explica, né? A lei do retorno, a lei da atração, que tanto se fala hoje em dia. Só que pouco praticada, porque a pessoa não se limpa primeiro. Quando eu fui chamada para a espiritualidade, eu tive um choque que tu sabe já, né? Aquele choque. A gente não espera que vai foi ser uma um coisa pum, tão... Foi 2 tapão na cara de ida e volta, como se diz, né?
foi brutal o negócio, que eu achava assim, nossa, não, mas eu já tenho conhecimento de tal coisa, eu não sabia nada, né? Pode ler a Bíblia, quando a gente acha que sabe... Não, tu pode ler do Gênesis do Apocalipse, tu não sabia nada ainda, porque a espiritualidade é muito mais do que a Bíblia, é muito mais do que o teu conhecimento que foi passado pelos teus ancestrais e tudo mais. E, ai não, mas vai fazer uma miscelânea aí, vai fazer uma mistureba que ninguém vai entender nada. Não, gente, é simples. A espiritualidade é a coisa mais simples que existe. Tanto é que assim, ó, eu estou lendo um livro que se chama Mais Esperto que o Diabo. Olha eu, evangélica, lendo o livro Mais Esperto que o Diabo. Mas, gente, o livro, assim, ó, tu come ele, tu quer devorar ele, sabe? Porque ele fala muito do teu eu, né? Do teu eu ser. É um livro, assim, de autoajuda, né? E, eu recomendo para todo mundo ler. Porque, assim, ó, ele fala, assim, que tu tem que te libertar de todas essas coisas. Exatamente o que aconteceu na espiritualidade, que eu nem sonhava que esse livro existia. E tu tem que te limpar. Tu não pode sentir ódio, tu não pode sentir raiva, tu não pode sentir isso, tu não pode sentir aquilo. Medo tu pode sentir, mas se tu tiver com medo, vai com medo mesmo. Aí, né? Corre. Como é que eu não vou sentir raiva? Eu sou ser humano. Não pode. Sabe a mãe quando tá falando pro filho? Para, não, senta, fica quietinho aqui. Assim que eu fui chamada pra espiritualidade. E eu passei um sufoco porque a gente tem essas crenças limitantes que falaram pra nós que era assim. Igual a história de Jesus que descobriram manuscritos no Mar Morto, que ele foi casado com Maria Madalena e que ele também já teria tido um filho. Que ele teria tido um filho com ela. Em todas as reuniões dos discípulos, dos apóstolos, ele estava ali sentado e ele sempre beijava ela na boca. Ou seja, ela era mulher dele. E ela sempre andava com a Maria, mãe de Jesus, que naquela época as noras andavam sempre junto com as sogras, né? A sogra passava a ser uma mãe emprestada, porque, sei lá, saíam do seio da sua família, né? E iam morar com a família do marido, do esposo. E ela andava sempre junto com a Maria, mãe de Jesus. E eu achei interessantíssima essa história. Aí, nossa, aí veio o narrador, né, do documentário, dizendo que imagina o que isso poderia causar, né, no cristianismo, na igreja católica, nos evangélicos, nos espíritos. A humanidade ia mudar totalmente o contexto a respeito de Jesus Cristo. Pra mim não muda nada. Infelizmente as pessoas ainda têm aquela... Infelizmente é essa palavra, eu não consigo enxergar de outra forma, mas ainda tem aquela ignorância de entender que não é porque ele errou lá atrás que ele deixou de ser quem ele Não, era. não é nem questão de errou, entendeu? Mas vejo não o como julgamento. Um erro, mas eu não vejo como um erro, porque a Bíblia narra que Jesus Cristo foi santo, foi isso, foi aquilo. Gente, Jesus Cristo sentiu a mesma coisa que nós. Ele era o Filho de Deus, ele tinha metade ali, toda consagrada ali, porque ele era filho do nosso Pai maior. E eu já vejo de uma outra forma, que a parte humana dele, né, a do adultério, de fazer porcariada, de roubar, isso e aquilo, ele provou que podia sim viver sem adulterar, viver, porque a Bíblia condena o adultério, né? Assim como a Igreja Católica, a maioria das religiões, né? Então, assim, ó, o que eu vejo? Eu não vejo como um erro, e sim como uma condição de homem, né? E se ele foi casado com ela, se ele teve filhos, se ele não teve, o poder dele é o mesmo pra mim. Não deixa de ser quem é. Ele nunca vai deixar de ser quem ele foi, né? E eu tenho muito medo quando eu vejo muitas pessoas falando que, Jesus Cristo, sim, claro, ele existiu. Ele foi um grande psicólogo, ele foi um grande isso, um grande... Gente, pelo amor de Deus, ele foi filho de Deus e ponto. Não tenho o que contestar, não tenho o que dizer. Esses achismos, sabe? É que eu não me enquadro muito nisso, né? Então, assim, ó, filho de Deus é filho de Deus e ponto. Ele provou que a gente podia viver sem pecar, sim. Podemos pecar, sim, mas nós temos um Pai de amor que nos perdoa, né? E tipo assim, muitos
que dizem, que falam da Umbanda, que falam do não sei o quê, do espírito, isso e aquilo. Ah, mas é que eles recebem entidade, mas é que eles isso, eles aquilo, porque umbandista, porque não sei o quê, já fica assim, né? Olhando atravessado, dando de cara torta. Gente, até lá na Umbanda, eu sei que eu tenho amigos umbandistas, pai de santo, mãe de santo, lá dentro eles dizem assim, só que tem um detalhe, vamos supor que a entidade está te atendendo, né? E aí eles vão dizer o quê? Tu vai fazer uma pergunta, tá, e quanto tempo vai ser isso aí? Ah, no espiritual não existe tempo. O nosso tempo é diferente do de vocês, né? Sim. Que eu também fui entender isso depois, mais tarde. E o que acontece? Nada, eles dizem bem assim, ó, nada acontece sem que seja o consentimento do nosso Pai Maior, que é Oxalá, né, para eles. Oxalá, Deus, né, eu conheço como Deus. Mas se eles têm essa fé, né, por que não a gente unir, meu Deus? Eu não tenho preconceito nenhum quanto ao umbandista, o espírita, sabe? Eu abraço, beijo o umbandista, o espírita, né? Da mesma forma que eu te beijo, te abraço, o ateu. Não tem por que a gente ficar batendo numa tecla só. Eu creio que a espiritualidade chegou para mim e já disse que não é mais tempo de ficar com essa pecuinha de religião, a minha é melhor que a tua, a minha é a real, a tua não presta. Não. Nós temos que nos unir, sim, numa só fé, porque a humanidade está caminhando a passos largos para se destruir, está se autodestruindo, na verdade, né? E quanto mais o tempo passa, quanto mais a coisa vai andando, pior vai ficando. Infelizmente. E o que a gente faz? Ah, vamos fazer uma mesa branca, né? Vamos fazer uma mesa branca. Tá, vamos mudar então, vamos emitir energia, né? E tudo mais, a gente se concentra, todo mundo dá as mãos e vamos emitir que as pessoas mudem a sua consciência. Pra quê? Para que tenham mais amor. Porque o único sentimento que nunca morre é o amor. Ai, não, mas o amor eu mando buscar de jatinho. O que tu fala com a pessoa que fala isso? Infelizmente, ainda tem algumas pessoas que acham que O dinheiro, amor se trata de posse. O dinheiro virou Deus. Infelizmente, hoje em dia o que manda é o dinheiro. Hoje em dia, pessoas que não se venderam ao dinheiro, hoje em dia é raro. Exatamente. Que realmente dizem, não, eu sou o que eu Tudo sou. é dinheiro, né? Infelizmente, hoje em dia, tudo é dinheiro. A As moeda é pessoas troca acham pra que tudo. ter é ser. E, na verdade, ser para ter. Exato. Tu tens que ser, tu tens que ter no teu ser muito amor. Aquele amor que transborda, aquele amor que tu não consegue nem te segurar de tão feliz que tu é. Tem que ser grato pela tua vida, pelo teu pão de cada dia, pelo teu trabalho, pelo teu estudo. E muitas pessoas têm essa ingratidão de, ai, minha vida tá difícil, isso e aquilo. Todo mundo passa por altos e baixos, é a lei da vida. A gente tem que passar pelos baixos pra gente aprender quando a gente estiver no alto a saber lidar. Essa semana ainda, uma cliente minha me perguntou por que... Como assim, cliente? Como assim? Eu faço atendimento. Ah, tá. Essa era a última pergunta, mas ele já foi lá pra última. Tá tudo bem. Mas uma cliente minha... Eu tô com a colinha aqui pra não esquecer que eu perguntou pra ele. Uma cliente minha me perguntou por que tal parente meu passa por tal coisa. Porque, é uma pessoa tão boa. Olha, vou ser bem sincero. Hoje ela pode estar passando por isso porque lá na frente vai ter coisa bem pior para ela ter que lidar. Hoje ela pode estar passando por algo desse tamanho. Só que essa situação desse tamanho lá na frente pode ser algo desse tamanho, desse ou do tamanho do mundo. E ela vai precisar ter pulso firme, vai precisar ter experiência para saber lidar com aquela situação. Eu, como espiritualista, já tenho 6 para 7 anos, desde que eu iniciei Nordicismo e tudo mais, que é a mentoria, sempre foi dito uma coisa: a gente passa por altos e baixos pra gente aprender. E muitas vezes a gente bate de frente. Eu, caí muito na minha vida, tu sabe, de não aceitar certas coisas. Eu também. E depois, o que eu entendi? Eu tenho que seguir. Porque se eles estão me dando o caminho, por que eu vou bater de frente? É a mesma coisa colocar Deus aqui, eu me ajoelhar perante Ele e Ele falar: tu vai e caminha até a esquina e volta.
como que eu vou bater de frente? Como que eu não vou aceitar a ordem? Então. E a gente cai muito. Uhum. Então, o que eu vejo disso? Muita gente acha que não, porque tá difícil, porque não dá mais. Muitas vezes hoje, tu tem que passar pela dificuldade para te aprender a dar valor lá na frente. Igual muitas coisas, muitas dores que a gente passa durante a infância, ao longo da vida, que na velhice a gente vai entender, tipo, pô, hoje eu tenho gratidão pelo que eu passei, hoje eu tenho como dizer, cara, sou grato pelas experiências, pelas coisas que aconteceram, pelo que aconteceu de ruim, porque tudo bem, foi ruim, me afetou, só que hoje eu tenho conhecimento do porquê que aquela coisa ruim teve que acontecer, o porquê que aquilo era obrigado a acontecer, era necessário. Tudo tem um porquê. Igual aquilo, muita gente me pergunta por que eu não defino uma religião. Porque eu não consigo, eu não tenho limite em relação a isso. Porque eu acho que fé não é uma coisa que tu limita. Sim. É uma coisa que tu expande. Assim como estudar. Uhum. Estudar é uma coisa que nunca é demais. Nunca e para. ninguém te tira, né? Exato. O conhecimento que tu adquire, ninguém te tira. Ninguém. Sem dúvida. Eu acho que o conhecimento é a fonte de tudo. Eu sou suspeita, né? Que minha formação é professora, né? Então, eu sou meio suspeita de falar em educação aqui, né? Então, me deixa em off. Bom, aí agora é assim. Vamos ter que parar de falar um pouco, porque eu tenho umas perguntinhas pra fazer pra ele, né? E aí é o seguinte, porque eu e o Nicolas é duas comadres, né? Nicolas, eu tô com fome. Nicolas, eu tô com fome. Tem uma porrada? Tá, vou lá fazer. Aí, que tal a gente toma acho que colocar? Não, tem café. É assim que a gente, né? E um vai fazendo uma coisa, outro vai fazendo outra, é bem comadre, né, o negócio. Então, assim, gente, ó, eu vou fazer mais umas perguntinhas aqui e tu vai me falando, o que vier na tua cabeça, tu vai me falando, como sempre foi, tá? Tu te sentia diferente das outras crianças? No começo, sim. De começo, sim, porque eu sempre sentia que tinha alguma coisa de diferente do meu jeito de ser comparado às outras crianças. Porque as outras crianças eram muito liberais. Eu era muito contido. Eu era muito calado. O que as crianças falavam, eu não conseguia fazer assim, externar. Sim. Eu era muito fechado. Então isso me deixava assim, de certa forma, sendo diferente de muitos. Mas é engraçado que eu nunca senti muita diferença, não. É que a nossa conexão é diferente, né? Muito. Isso se chama conexão, né? Encontro de vidas passadas, coisa que eu também não acreditava também. E me convenceram. Tem muita coisa que a gente não acredita no começo e depois da espiritualidade. Ai, Deus. Como eu fui na vida passada. Eu não me arrisco a perguntar. Olha, se a gente paga aquilo que a gente fez lá atrás, eu paguei já tudo que eu tinha que pagar. E ainda estamos pagando pelas outras, né? A gente já nem não, eu não quero pagar pelas outras. Chega de pagar. Deixa em off. Deixa abaixo. Tá, te sentiu diferente das outras crianças, porque assim, eu andei meio que estudando, sabe que eu sou metida, né? Eu andei meio que estudando sobre isso e que quando a gente se sente muito diferente, né? Que não é porque a gente é diferente. É porque, na verdade, é a espiritualidade que te faz diferente, né? Então, tipo assim, o que é comum pros outros, pra nós é um bicho de sete cabeças, né? É que nem eu, tem gente assim que não entende nada. Eu odeio português. Eu nunca explico uma prova de português. Como é que tu me explica esse negócio? Pra compor, eu sei compor. Da onde é que veio esse dom de compor, né? Certo que a mãe tinha o dom de compor, mas... sabe? O dom de cantar. De onde é que saiu esse meu dom de cantar? Eu canto em notas agudíssimas, né? O meu grave é péssimo, mas o agudo é ótimo, né? O meus dois é péssimo. Mas a gente dá um jeito, não tem problema. Vou te indicar um professor top pra isso, embora eu nunca estudei, né? Mas tudo bem. E assim, digamos assim, a gente sempre permeia, né? Aquelas dúvidas quando a gente é criança e tal. Tu tinha muitas dúvidas quando tu era pequeno, assim, ou não? Olha, que eu me recorde muito, não. Foram bem poucas, mas foram mais, não digo assim, questão do porquê que eu era diferente.
mas era em relação a coisas que aconteciam ao meu redor, que todo mundo se abalava e eu ficava extremamente tranquilo, como se fosse Sim, normal. normal. É, a criança escolhida e espiritualizada é assim. É assim. Não age como os demais. Com que frequência sentia isso? Alta. É. Bem alta, porque, óbvio, eu tive contatos antes, quando pequeno, que eu só Contato fui- com quem? Com extraterrestre? Não, Não, os verdinhos? não, os verdinhos não. Os Mas, azulzinhos? Eu tô rindo, gente, mas eu também acredito. Eu acredito em tudo. Olha, se vocês bobear, eu até nem sei, né? É que... enfim, deixa. Vamos pular essa Mas- parte. a minha frequência era alta porque eu enxergava muito. Eu sempre enxerguei bastante desde criança e até hoje eu tenho muito aquele dom de ver, de enxergar Enxerga o quê? espíritos, normalmente. Com que frequência você vê esses espíritos? Alta, infelizmente. Tenho medo. O filme Mas aquele Mas Muita frequência, o tempo todo o tempo. Mas o meu primeiro contato forte foi com o Arcanjo Miguel, porque ele sempre me acompanhou. Porque a pessoa que cuidou de mim espiritualmente, sem eu nem saber, que hoje foi praticamente uma pessoa que me acompanhou durante Seu anos, mentor, tu diria. ele é mentor dela e automaticamente ele sempre cuidou de mim. E quando eu iniciei mentoria, eu comecei a estudar, o primeiro a se pronunciar para mim em relação a superiores de entidades, como a gente conhece, Sim. foi ele, Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel. Seria o que nas outras religiões do Arcanjo Miguel? Arcanjo Eu Miguel, sei que o São Jorge é o Ogum na Umbanda, né? ele não muda. Até onde eu sei, ele permanece sendo Arcanjo Miguel. Pelo meu pouco conhecimento, os seres mais altos, né, as entidades, como a gente poderia se referir, eles não mudam de nome. Eles têm o seu nome próprio, assim como Gabriel, Miguel, todos Não, eles mas eu digo assim, permanecem. na religião da Umbanda, ele seria quem? Porque o São Jorge da Igreja Católica é o Eu Ogum. não me recordo quem seria Miguel. Eu tenho muito pouco conhecimento em religião. É? Bem pouco. Seria esse aqui? Eu me arrisco a dizer que é esse. Não. Não é? Até onde eu sei, não. Então tá bom. Eu também não entendo nada, então deixa assim. Mentira, eu entendo um pouco. Por conta das amigas, dos amigos, né, que a gente tem. E, enfim. Tu teve, assim, algum momento da tua vida, assim... a gente, todos nós temos, né? Aquele momento de desespero, aquele momento de arrancar o cabelo, de só dar soco na parede, sei lá. Enfim, cada um externa de uma maneira, né? Tu teve, assim, algum momento, assim, alguma crise existencial, alguma coisa? Pô, por que eu sou assim? Por que não sei o que? Isso chegou a te incomodar? Quando eu comecei mentoria, aos 10 anos, me afetou um pouco. Porque foi aonde, por mais que eu já enxergasse, eu já tivesse noção que eu via espíritos, que eu conversava com eles, mas que eram espíritos do bem, eu tinha aquela Deixa eu só coisa te interromper. Alguém via tu falando com essa gente aí? Inclusive, vou te contar um fato. Eu não conheci o meu bisavô sanguíneo, da parte materna, e com 4 anos de idade, exatamente onde tu tá sentada, eu tava aqui e a minha bisavó lavando louça. E eu falando com o espírito dele. E a minha bisavó, com quem tu tá falando? Eu, com o vô? Ela. Não é o teu amiguinho imaginário. E ela, como é que tu tá falando com o teu vô se o teu vô tá morto? Não, o vô tá aqui sentado. O vô tá perguntando, por que a senhora fez tal coisa? A minha avó, sem reação, porque eu não era nem nascido quando meu bisavô morreu. Meu bisavô morreu, eu nasci cerca de 15, 20 anos depois. É aí que eu acredito na espiritualidade. Eu não tinha nem Mesmo sem noção. não querer acreditar, mas a gente acredita. Porque como é que uma criança vai saber que nem viu, que nem conhece o avô?
e vai falar alguma coisa pra avó que presenciou o fato. Nossa, gente, é muito louco. Muito louco. E Mas eu entendo. cheguei a ter essas crises porque, óbvio, desde pequeno, Chegou desde em os 5. psicólogo? Parece que não era doidinho, não? Não? Sempre quis ser. Se bem que quem vai em psicólogo não é doido, né? Bem pelo contrário, é pra organizar as ideias ali pra seguir em frente, né? É um profissional competentíssimo. Tive algumas, principalmente ao longo de quando eu caí na depressão, que foi logo em seguida que eu comecei a mentoria, porque começou aquele monte de conhecimento, aquele monte de porquês vindo, e como eu não tinha ninguém da minha família que entendesse do fato, que não tivesse preconceito, sempre tinha aquele julgamento, porque isso não é de Deus, porque isso não presta, porque isso é do demônio, e começava aquela opressão. E eu, como sempre fui muito uma pessoa extremamente sentimental demais, aquilo dali começou a me derrubar. E foi onde eu entrei naquele ciclo de me trancar no quarto e dizer, cara, quem eu sou? Por que que eu tô aqui? O que que eu tenho que fazer pra sair? Por que que eu escuto tanto? Por que que eu escuto? Por que que eu vejo? Por que que eu sonho? Por que que me vem avisos e eu não entendo quem que tá falando comigo? Os espíritos é médium de sonho, né? E Já vim me informando com a minha amiga. E ao longo do tempo eu comecei a entender porque o meu mentor da linha de nordicismo se apresentou para mim. Então ele veio e passou a dizer, eu tô aqui agora para ti, então se tu não estiver bem, grite meu nome. A partir daí comecei a ter mais tranquilidade, comecei a entender melhor, porque o meu conhecimento vem da base do que eles me ensinam. Porque eu não tive costume de frequentar casas, de frequentar templos. Então, o meu conhecimento, a minha base de conhecimento, tudo que eu tenho espiritualmente é conhecimento que os meus guias me passam. Eu acredito fielmente nisso. Como tu já falou anteriormente, isso foi com que idade? Com 10. 10 anos. Com 10 anos. Mas tu começou a ver, enxergar, coisa arada, tudo? Isso desde os 3. 3 anos? Com 3 anos, porque eu nunca vou esquecer isso. É um fato que até hoje eu me apavoro. Eu acho que eu não me recordo se eu comentei. Mas quando eu morava com a minha falecida avó materna, tinha na lateral da casa um buraco gigante. E um belo dia eu me acordei de madrugada e saí pra varandinha. Com 3 anos? 3. O que que tu estava fazendo do lado do buraco? De madrugada, menina. Ai, Senhor. Calma, tu vai saber. Até me deu um calor, com licença. Preciso. Eu comecei a ouvir barulho de pá, cavando buraco. Pá, de cavar buraco? Isso. Tem terra, até. E eu vi alguém enterrando uma pessoa. E eu disse pra minha avó. Eu disse pra minha avó. Quem sabe a gente toma um café agora? Foi bem intenso. Com 3 eu chamei anos. a minha avó. De 3 anos, tu não gritou, tu não esperneou, tu não fez nada? Dia de chuva. Mas eu saí gritando, que nem uma Dia louca. de chuva, eu simplesmente saí como se eu tivesse vidrado naquilo, com um simples foco. Vou ir lá fora ver o que é tu não esse ficou barulho. medo? E a minha avó veio. E a minha avó veio e perguntou o que eu estava fazendo aquele horário na rua. Eu peguei e disse, vó, tem uma pessoa naquele buraco. E a minha avó, como assim? É o que eu perguntei agora, como assim? Uma pessoa naquele buraco? Tem gente morta ali. Ai. E a minha avó, não pode, deu, mas tem, vó. Eu vi agora um moço de capuz preto enterrando uma moça. No dia seguinte, no horário da manhã, o marido dela chamou um amigo para ajudar a cavar o buraco e encontraram ossos de morto. E foi aí onde a minha avó viu que tinha alguma coisa de estranha comigo. Gente, eu tô passando. Desde os 3 anos eu tenho muitas vezes visões, sonhos, premonições, e são coisas que eu de cara não entendo. Hoje eu tenho mais noção, mas... Você tem algum sargento, algum coronel aqui, alguém da polícia? O rapaz certo aqui, ó, pra descobrir cadáver tá aqui, viu? Ele tinha 3 anos, acho que não... Ai, menino, essa cara não sabia. Bem tempo. Gente, socorro. E era mesmo de ser humano. Ser humano.
Mandaram pro... Tinha crânio, obviamente, né? Claro, Então, e depois disso tava, nunca mais tocou no assunto com a tua avó. Eu tinha 3 anos e logo em seguida a minha avó foi morar com a minha bisavó, porque ela tinha câncer, até o momento onde ela morreu e quem passou a me criar foi a minha bisavó. Sim. Que foi a partir dela Que que eu a gente começou a ter convivência. Nossa, meu pai. Viu? Eu não tô dizendo? Tem coisas que a Bíblia não explica, tem coisas que a gente não explica, mas, né? A espiritualidade explica. Como é que tu aos 3 anos... Gente, eu tô passada. Nossa, se fosse eu... Ai! Eu também via umas coisas assim. Mas outra, Não, quer dizer, pequena ainda sou, né? A gente, quando criança, a gente é muito puro, então a gente não Exato. tem a maldade, a gente enxerga tanto bom quanto ruim. Exato. Só que a gente muitas vezes não sabe, a gente quando é escolhido, a gente não sente aquele medo, aquele pavor. Cá pra nós. Não escolheu quem foi o que enterrou lá o osso? Só sei que era um homem. De capuz, enterrando lá. Capa de chuva, pelo que eu lembro. Sabe saco Uma de lixo? pista tu já tem. Sabe saco de lixo? Tipo um saco de lixo. Em forma de... Cheirando até uma coisa assim. Eu fico tentando imaginar, porque como eu trabalhei muito tempo com crianças, eu fico tentando imaginar assim, se ficou apavorado, se achou normal. Não consigo te imaginar assim. Hoje em dia é certo que eu teria medo, eu ficaria sem reação, mas diz a minha avó, pelo que eu me lembro, que eu simplesmente eu falei numa tranquilidade, como se fosse igual beber água. Feijão e arroz pro beber Exato. água. Como se fosse algo normal. Era pra te ser espiritualizado, não adianta. Bom, enfim. Tu faz algum tipo de atendimento, como tu já falou, né? Sim. Eu trabalho com leitura de carta e runa. Tá, e tu andou fazendo reiki também, que eu fiquei sabendo. Comecei a fazer, fiz o nível 1, agora, pelo que a mestra marcou, esse mês é pra gente iniciar o 2. Ainda não tem nada confirmado, mas estou fazendo o curso pra me especializar. Ótimo. Reiki é muito bom. Reiki é aquela descarga de amor, né? Que tu dá nas pessoas, assim, com a imposição de mão. Ela não é uma... Muita gente conhece por religião, mas eu tô aqui pra quebrar também esse tabu. Não. Gente, Reiki não é religião. Reiki é uma terapia holística. Reiki é uma energia canalizadora. É o teu psicólogo espiritual. Exato. É onde tu cuida de tudo, energeticamente. Isso. O Reiki, ele não é uma religião. Ele é um círculo de pessoas que trabalham espiritualmente na energia universal para ajudar os seres que precisam de luz. Verdade. Tá, e a área da espiritualidade que tu mais conhece seria do reino nórdico, é isso? Desde o começo, meu primeiro contato, obviamente, como eu falei, foi Arcanjo Miguel, foi mentoria desde o começo, mas o lado com o qual eu mais posso dizer que assim, eu tenho conhecimento, realmente eu trabalho, meu foco maior seria o pessoal do nordicismo. Entendi. Aí com estes teria o quê? É como se fosse assim, Deus, os anjos, os arcanjos, querubins, seria serafins. Deus, os anjos, os arcanjos e eles logo abaixo, como se fossem, digamos assim, quando os anjos e os arcanjos têm algo a resolver que é mais urgente, eles encaminham um dos abaixo deles. No caso, seria a linha da mentoria. Tudo se liga com o lá de cima? Sim. Porque eles não são entidades, eles são seres maiores. Entendi. Digamos assim, o grau de evolução deles ultrapassou o padrão que a gente conhece. Então eles já receberam uma dádiva maior de trabalhar numa área muito mais, como é que a gente pode dizer, perigosa, como muitos chamariam. Porque o pessoal que trabalha no lado de cima é muito diferente do que a gente conhece no plano terrestre. Com certeza, com certeza. É igual a linha da bruxaria. Ai, Deus, eu tenho pavor dessas coisas. Nem me fala nisso. Gente, eu conheço uma bruxa que a mulher é top. E assim, não por nada, dentro do nordicismo tu aprende linha de bruxaria. Porque muitos mentores são de linha de bruxaria. São da linha de magia. Só que a linha de magia deles não é a negra, é a luz.
Sim. Porém, eu tenho novamente mais um tabu que muita gente diz, porque magia negra, magia branca, magia é neutra. Quem decide como tu vai utilizar ela é a pessoa que vai fazer. É. Igual muita gente... E não se esquecendo que quem faz o mal recebe o mal, né? Igual Tudo que vai tem volta. Tu sabe tudo Lei que do aconteceu. Sabe tudo que aconteceu ao longo da minha vida. Sim. A gente já conversou diversas vezes. E eu sempre te falei uma coisa que muita gente me pergunta. Por que tu faz o bem, mesmo muita gente tendo te derrubado, te apontado o dedo? É porque o mal não tá. Porque o mal não tá em mim. Não tá. E se eu quero ser melhor do que aqueles que me feriram, eu não preciso ser igual. Eu preciso ser diferente, eu preciso ser luz, não trevas. Exatamente. A gente que é da espiritualidade, eu tenho uma filosofia sobre isso. A gente tá aqui. Copo de água. Vamos fingir que isso daqui é escuridão. A gente é a luz no meio da escuridão. Exatamente. A gente tá ali com a escuridão em cima, querendo te ofuscar. Exatamente. E tu tem que brilhar mais forte pra tu não cair. Foi exatamente isso que me mostraram quando eu fui chamada pra espiritualidade, né? Que eu era uma luzinha. No lá, meio daquela escuridão, no final mundo, daquele túnel gigante. Eu vi o globo terrestre, tinha um corte assim no globo, e tinha, tipo assim, era um anjo, né? Em forma de mulher, muito linda, e um outro anjo assim aqui, né? Desse lado. Só que eles não tinham asas. Isso que era interessante, né? E tinha um corte assim naquele mundo, né, no globo terrestre em si. E eu olhei, eu digo, ué, o que é isso aqui? Não tô entendendo. E eu também, toda de branco, igual a eles, né? Eu tava exatamente igual, assim, com umas roupas. Mas o branco é branco mesmo, né? Eu disse, nossa, acho que eu ganhei vestes celestiais, né? Tô curtindo. Aí eu olhei assim, então, mas posso perguntar o que é isso aqui? Claro. O que significa essas luzinhas, assim, esses pontinhos de luz aqui no mundo? O que está acontecendo com o mundo? O mundo era uma escuridão só, era da cor dessa minha roupa aqui, da tua camisa, assim, era preto, era negro, sabe? Aquele mundo ali, dentro dele era preto, que a gente não conseguia enxergar nada. Só aquela escuridão preta, escura, assim, que nem o céu, quando tá muito, muito, muito escuro, Sim. assim, né? Só que assim, o céu é estrelado e o mundo não tinha estrelas. Dentro daquele mundo ali não tinha estrelas. E tinha assim, tipo um tampão de vidro, como se fosse uma mesa, né? E eu fiquei de pé assim, e aí esse ser celestial, com aspecto feminino, levantou. Quando ela levantou, eu só olhei assim, né? Oi, nossa, como você é grande. Se bem que pra ser maior que eu não precisa muito, mas tudo bem. Olha, eu acho que assim, uns 3 metros de altura, sei lá, eu quanto aquilo, porque eu só olhava assim, né? E linda. Ai, aquela pele, aquele cabelo enorme, linda, magnífica, fantástica. O outro anjo também, belíssimo. E eu, né, fiquei impactada com aquilo dali, fiquei chocada de ver o mundo assim naquela escuridão toda, sabe? Aí eu comecei a pensar, peraí, o que é isso aqui? Eu posso perguntar? Fiquei com medo. Eu tinha medo, mas não tinha, sabe? Eu sou muito curiosa. Eu acho que lá do outro lado também eles nem me aturam, né? Então eles já me mandam pra cá de volta, né? Porque eu sou muito curiosa pra saber as coisas. Né? Aí eu perguntei o que era aquilo dali. Porque tinha só umas luzinhas, como se fosse uma chama de vela, né? Que nem que acende a vela. Quando falta luz na sua casa, assim. Aí eu olhei e digo, peraí, o que é isso aqui? Assim, tinha uma assim, olha que o mundo é enorme, né? A Terra, né? O planeta Terra, vamos dizer. E tinha uma luzinha lá, tinha outra aqui, tinha outra ali, mas eram pouquíssimas luzinhas, né? Ela disse, essas luzinhas são as pessoas que foram chamadas, assim como tu, para mudar a mente da humanidade. Oi? Eu? Acho que a minha mãe tá me chamando. Não, tua mãe morreu. Tá, não tá me chamando mais. Sabe? Aquela coisa toda assim, ó. Então, meu Deus, como assim eu vou mudar a mente da humanidade? De que forma? De que jeito?
Já começou os porquê, né? Já começou os de que jeito, de que forma, de que como que eu vou fazer. A gente fica com né? aquela coisa de como. Me deram um Porque compromisso na mão, mas não estão me dizendo nada. Como é que eu faço esse negócio aqui, esse trem aqui funcionar, né? Porque, olha, a mente do ser humano é uma incógnita, né? Então, é difícil. meu Deus, eu fiz psicologia e tudo, e pra te entender a cabeça de uma criança, tem que ir desde o nascimento, desde o ventre lá, das memórias fetais da criança, até a criança se tornar um adulto, vai ser um adulto assim, vai ser um adulto assado, vai ser um adulto isso, um adulto aquilo, tudo reflete na infância. Mas aí, me dá um negócio, pra mim mudar a mente da humanidade, que já tá pronta, como é que eu faço esse negócio, né? E aí veio, complica. né, daí assim, veio o esclarecimento, e por isso que eu digo que a espiritualidade é a coisa mais simples do mundo de entender. Porque eles são extremamente evoluídos, muito mais do que nós. A gente faz um bicho de 7 cabeças e eles fazem uma coisinha assim, parece uma formiguinha. E é isso que me encanta na espiritualidade como um todo, né? Assim como te encanta, que eu já sei, e tantos outros amigos nossos que a gente conhece, né? Então, eu achei muito legal, né? No começo, claro, fiquei com muito medo, né? Dessa história de ter que mudar a mente da humanidade e tudo mais. Só que depois eu entendi, e é engraçado que eles não falam. Eles não dão. É aqui, Eles por telepatia o negócio. E aí eu dizia, que engraçado, né? Quando eu voltei, eu disse, mas eu não falo, não abri a boca, não mexi a boca pra falar. Era tudo por telepatia, né? E eu tava lá, no céu, lá no astral, vendo um monte de estrela, um monte de outros planetas, Saturno, Urano, Júpiter, eu vi tudo. Real, isso eu conto, vou contar até o último dia da minha velhice. Eu vi, eu tava lá. É muito real. Ah, vai ver que tava bêbada, gente, eu nem bebo. Ó, eu fiquei a água com gás. Se me oferecer uma cerveja, eu digo obrigada, agradecida, pode pegar e tomar tudo, que eu não bebo. Porque se eu beber também, meu Deus do céu, né? Meia taça de vinho eu já tô morta ali, esticada no sofá. Não consigo. Dois. Eu não tenho propensão ao vício. E eu vou te dizer que isso é uma coisa que eles tiram da gente também. Tiram. É igual aquela coisa que, ai não, eu tenho uma entidade que bebe muito. Como a gente sabe, né, que acontece em outras religiões. Tem uma entidade que bebe muito, tem uma entidade que isso, que aquilo. Gente, se é entidade mesmo, tu não vai virar um bêbado, um maltrapilho, uma pessoa pobre de marré. Não, a entidade tem que te erguer, o espiritual tem que te erguer, eles têm essa obrigação, porque eles também têm que evoluir, né? A missão deles com a gente é essa. Exato. E a nossa missão é cumprir aquilo que Foi eles o que me têm. foi passado, né? A nossa missão é cumprir aquilo que eles passam pra gente, pra que Exato. a gente possa evoluir e eles junto com nós. E eu não vou falar como é que a gente muda a mente da humanidade, tá? Só nos próximos programas que eu vou falar. Quando alguém me entrevistar, de repente. É assim, o que tu deseja hoje, assim, pro teu presente? Hoje, estar em paz comigo. Ah, não tem coisa melhor, verdade. Estar em paz comigo, ter tranquilidade pra minha mente. Porque eu sou uma pessoa que tem a mente muito barulhenta. É aquela velha história, as pessoas mais silenciosas são as com a mente barulhenta. E muitas vezes eu não gosto de conversar. Bom, tu sabe, eu sou comunicativo pra caramba. E tem momentos onde eu me fecho. Meu silêncio faz barulho. Que é onde a minha cabeça tá o tempo todo maquinando, eu não consigo tranquilizar. Algumas situações que acontecem ao longo do dia a dia, ao longo da semana, do mês, também ajudam a não tranquilizar a mente. Então, o que eu mais queria neste exato momento, no meu presente, é retomar minha paz. Mas a paz é pro presente, pro futuro, pra tudo. né? Pra Tendo vida. paz de espírito, tu tem todo mundo, tá caindo na tua cabeça, tá dizendo Tendo amém. paz, o resto a gente corre atrás. Amém, que cai o resto do mundo, amém, não tô nem aí. Tá caindo um muro em cima de ti. Tu tá ali, ai que bom, Tudo bem. alguma lição esse muro vai me dar, alguma coisa ele quer me dizer. Exatamente. Então tá, vamos ver aqui, o que representa o teu passado pra ti?
Eu acredito que superação. Por tudo que eu passei de não ter meus pais presentes, de ser criados pelos meus bisavós e ter aquela rigidez extrema, de ter passado por algumas questões bem pessoais que tu sabe que eu não vou citar, Sim. porque são coisas assim que eu não gosto de estar comentando. Mas eu acho que o meu passado pro meu presente é superação, porque passar tudo que eu passei, eu sei o que eu passei na pele, eu sei o que eu sofri, o quanto doeu, e eu digo que é uma superação porque eu saí do buraco, eu consegui me libertar, eu consegui chegar na luz e retomar a luz que eu tinha, que foi ofuscada. Sim. E muita gente me pergunta... A luz da inocência, né? Exato. E muita gente me pergunta por que que eu não largo da espiritualidade, por que isso, por que aquilo. Eu não largo da espiritualidade porque foi a única coisa que permaneceu do meu lado, eu estando bem ou mal. Foi a única coisa que me deu esperança de chegar no final do túnel e me encontrar. E o meu passado, pra mim, ele não é... Já é assim, passado. ele já é passado, mas o que que ocorre? Eu mantenho ele, de certa forma, no meu presente, mas não usando ele como mártir, usando ele como vitimismo. Mas o que que acontece? Como eu falei, a minha mente é barulhenta, então o que que ocorre? Sempre tem aquelas coisas de, cara, e se tudo voltar a ser como era quando eu tinha 10 anos? E se eu afundar de novo? E se o meu carro furar os 4 pneus e eu não ter como continuar? Aí tu tem espiritualidade. O que que eu penso? Eu já passei por aquilo e eu não quero voltar pra lá. Então eu vou me apegar com aquilo que me trouxe a esperança e usar o que o meu passado me causou de dor pra eu botar gasolina nesse carro e dizer, segue em frente, o teu passado não tem que ser o teu presente novamente. Exatamente. Isso aí. Só caminha. Só caminha. Só caminha com a espiritualidade. Pra frente, pra trás, pra não. frente, isso aí. Isso aí que tem que ser mesmo. E o que tu aspira, assim, pro teu futuro? Pro futuro, eu acho que colheita, prosperidade com aqueles que realmente são de verdade. Com aquelas pessoas que realmente são de sinceridade. Porque, infelizmente, hoje em dia, é como antigamente. Amigos para momentos de alegria, tu tem 1000. Agora, pros momentos de tristeza, onde tu cai... Tu conta nos dedos. Isso se sobrar algum. Exato. Eu sei. Então... eu sou uma pessoa que, como eu digo, eu converso, eu brinco, eu faço amizades, mas é aquilo que eu posso dizer que realmente, se eu cair, eu posso chamar e contar com apoio, eu conto nos dedos. Então, pro meu futuro, eu aspiro ter pessoas que realmente sejam de coração, que seja recíproco aquilo que a pessoa tem comigo. Sim, mas isso a gente consegue detectar, né? A gente consegue detectar. E por mais que a pessoa venha mentir ou venha falar alguma coisa que a gente vê, assim, que não tá... Comigo acontece muito o tempo todo, né? Acontece, infelizmente. Mas... E se eu ver que a pessoa é meio falsa ou coisa parecida, assim, eu já fico meio que... a gente já fica mais desconfiado. Sabe aquela coisa? A gente ri, mas... o santo... Como eu abri o programa. Ai, o meu santo não bateu com o dele. Isso daí não é intuição. Isso é o teu mentor espiritual que tá ali do teu lado. Te cuida. Eles falam bem baixinho. E a gente não ouve muitas vezes. Igual eu quando eu comecei a ouvir, era pensamento, só que eram pensamentos incomuns do que eu pensava. Sim, mas tipo, é que a gente acha que é pensamento, mas não é. É eles falando. É só eles que falando. a forma como eles chegava a falam, escutar. a forma como eles falam é pelo teu pensamento. Exato. Porque tu acha que é um pensamento Exato. e é eles ali. Aqui. E se tu não faz, eu já tenho a prova, tu já tem a prova de que se a gente não faz o que foi dito, dá errado. Dá errado. Por que eu não fiz e não ouvi aquela vozinha que estava dentro da minha cabeça? E a gente fica depois era só uma a gente intuição. maquina, a gente se culpa, a gente fica naquilo. Cara, por que eu não fiz? Por quê? Exato. Até a gente se tocar. Mas não era eu pensando, era eles falando. Era eles falando. O que tu acha da humanidade hoje, assim, como um todo? Eu acho que... Tu acha que tem salvação? Olha, ter salvação até tem. Mas para que a humanidade se salve, ela precisa mudar, ela precisa ter aquela compaixão, aquela empatia de... Exato. Eles precisam abrir a mente deles
Entender que não é porque a gente é branco que a gente não pode ter amizade com negros. Não é porque a gente acredita no espiritual que a gente não pode ter amizade com alguém que é da igreja, alguém que não crê, né? Não consegue crer em espiritualidade. Crenças diferentes, opiniões diferentes, experiências diferentes. Todo mundo, ninguém é igual. Ninguém é igual em questão de vivência. Igual, a gente pode ter experiências iguais. Foram situações semelhantes, mas a forma como me afetou não foi a mesma forma que te afetou. Assim como a forma que te afetou não foi a mesma que me afetou, mesmo a situação sendo igual. Foram pessoas diferentes, questões diferentes, Sim. momentos diferentes. Exato. Então, eu acho que a humanidade tem salvação. Mas para isso ele precisa ter o despertar da consciência, aquele encerramento da ignorância, da falta de compaixão, da falta de empatia um com o outro. Porque hoje em dia, infelizmente, muito pouco tu se vê as pessoas estendendo a mão um pro outro sem cobrar algo. A ignorância começa pela falta da religião. Não, eu sou evangélico, eu não vou me dar contigo que tu é o famoso umbandista. Não. Infelizmente, Ai, isso tu é da destrói. Quimbanda, Deus me livre ter papo aí com um que é de lá da religião do Allan Kardec, que é kardecista, que é não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, A religião não define. Até quando vai essa briga? A minha é melhor, a tua é pior, a minha é isso, a minha é aquilo. Sendo Cara, que... eu não consigo olhar para um negro, que eu tenho amigas negras, tá? E dizer, ai, não, Deus é livre, ai, sabe, esse preconceito racial. Gente, eu não consigo ver diferença do negro, do branco, do chinês, do tailandês. Não consigo, eu não consigo, é meu, isso é meu, eu trouxe comigo. A mesma coisa tratar criança. Eu trato uma criança não tem que nem um necessidade. adulto. Não tem necessidade Eu tenho menino que me chama de vó. de ter preconceito. Não tem necessidade de ter preconceito. E assim, a humanidade seria muito mais evoluída. A humanidade teria muita luz E te digo se mais. não tivesse esse preconceito, se não tivesse essa limitação nas coisas. Porque, A crença limitante como tu disse é que no te começo, deixa só ali, não te deixa tu ver além. como tu disse no começo, a gente é acostumado a crer numa coisa. Exato. Eu fui criado pelos meus bisavós. Sim. Quando eu iniciei mentoria, eu fui pro lado do demônio, eu fui, fiz pacto satânico, fiz pacto de sangue. E me desculpa, uma coisa que eu falo, o pessoal que não conhece narcisismo, ele é uma parte separada do paganismo nórdico. Que o paganismo, o que acontece? Eles fazem rituais de sacrifício de animais aos deuses, né? Eles cortam, eles se dedicam, eles têm as formas deles de crer. Naquela época era assim. Exato. Era época medieval, eram outros termos. Hoje em dia, o nordicismo já é uma parte diferenciada. Castelos, Rei Arthur, né? Hoje em dia, Excalibur, gente, isso aqui. Hoje o em reino dia nórdico já remete nisso. Hoje em dia já é algo totalmente diferente, porque eu nunca fiz um sacrifício de sangue ao meu mentor. Eu nunca cortei um bicho, nunca precisei cortar uma ponta do meu dedo, a palma da minha mão, o meu pulso, para entregar sangue a eles, como quem diz, esse é o meu agrado a vocês. Não, sempre foi a minha fé, a minha dedicação, a minha gratidão ao que eles fazem por mim. E principalmente eu acreditar naquilo que eles vêm a fazer utilizando o meu corpo para ajudar as pessoas. Sem dúvida. E assim, pessoas que não conhecem o lado de mentoria e vieram a ter consulta com meu mentor ou com qualquer outra entidade minha, seja da linha de Quimbanda, da linha de Umbanda, povo cigano, todo mundo sempre disse que é algo diferente, que é algo, porque a mentoria ela é diferenciada, ela não necessita de vela, ela não necessita de animais, ela não necessita de nada, apenas a força da tua fé. Eu acredito muito nisso, que não precisa de nada disso. Bastou a tua fé, a tua conexão. A fé resume tudo. Igual eu conheço pessoas que tu vai acender uma vela desse tamanho. Se tu não tiver fé, vai ser o equivalente a nada. Agora, eu conheço pessoas que acendem um toco de vela desse tamanho e a chama é isso daqui. Por quê? Porque é o tamanho da tua fé. É verdade. É a força que tu coloca de acreditar naquilo que tem.
a te ser entregue pelo teu merecimento. Eu acredito piamente. E o que tu acha, assim, o que tu deseja, o que tu aspira para a humanidade amanhã? Eu aspiro a amor, principalmente, porque o que eu vejo da humanidade hoje é que o amor, a empatia são coisas que morreram. O respeito, que é, cara, é o princípio de tudo. O respeito é o princípio de tudo. O respeito e a igualdade são duas coisas que são princípios para a vida toda. Porque não é porque eu sou homem que eu tenho que te desmerecer porque tu é mulher. Não, Deus. Não é porque a mulher que é menos que homem. Porque, assim, infelizmente, nos outros tempos, nos tempos antigos, a mulher não tinha direito a nada. A mulher era submissa, a mulher era igual escrava. Eu vou te dizer uma coisa. É que eu conheço um casal que os dois são da polícia, né? Um casal de policiais militares. E tipo assim, ela não grita com ele. Tipo, aquela mulher sargentona, sabe? Que remete essa coisa, a mulher policial, deve ser um sargento, Deus, menino não quero, tá lá, né? Não. Tem muito dessa ignorância, infelizmente. Cara, eles aquele se dão pré-conceito maravilhosamente bem, sabe? Inveja não seria o termo exato, mas assim, ó, eu admiro muito eles por isso, sabe? E chegam em casa e vão fazer janta juntos, às vezes ele tá de plantão, ela tá em casa, sabe? Mas é um amor, assim, é um respeito, sabe? O respeito vem primeiro, o amor vem junto, sabe? Um respeita o espaço do outro, isso é tão lindo de ver. E né? o respeito é algo que é necessário para tudo, seja para trabalho, para simplesmente amizades, família. Óbvio, existem momentos onde, me perdoa o que eu vou falar, mas onde o respeito, sim, infelizmente, não dá para prevalecer. Não. Em alguns momentos, porque existem momentos, isso eu falo, e as minhas entidades entendem isso da minha pessoa, sim. onde tem momentos que o respeito não vai mudar. Onde, infelizmente... o teu respeito acaba onde o meu começa. Exato. Né? Ou vice-versa. Eu não sei direito então, como é que é esse caso, mas infelizmente muitas vezes, a gente não vai conseguir agir no respeito e acordar aquela alma, aquele ser humano. A gente vai ter que ir no soco, infelizmente, no mas daí, vamos fazer um teatrinho aqui, tá? Eu sou evangélica, tu não acredita em nada do que eu tenho aqui dentro de mim, tá? E tu acredita aí nos teus nórdicos aí, tá? Vamos fazer um teatrinho aqui nós dois. Gente, é improviso. Vamos lá. Eu sou péssimo ator. Azar. Vamos fazer. Só pra deixar bem claro aqui o que é. Pois é, então tá. Então esse teu... Pega aí um mentor teu aí. Odin. O Odin? Tá. Tá, esse tal Odin aí, o que ele faz? Olha a pergunta que eu tô te fazendo. O que esse tal de Odin faz? Eu estou te chamando... Exato. Tô diminuindo aquele ser celestial que eu tenho fé. Aquele ser espiritual que tu tem fé. E isso é uma falta de respeito da minha parte contigo. Aí tu não acredita no que eu acredito. Em Jesus Cristo, em Deus, que isso eu posso ser satanista. Eu nunca vou deixar de acreditar em Deus e Jesus Cristo. Deus é o princípio de tudo. Entendeu? Porque até o diabo crê nele. Né? Então, assim, o que eu vejo? Né? Deus é o supremo, Deus é o que manda em tudo, Deus é o regente de tudo. Não, mas não é bem Deus. Porque é o Big Bang. Big Bang já caiu até a teoria do Big Bang. Né? Que a gente sabe, que a gente estuda bastante sobre isso. Né? Então, assim, gente, pelo amor de Deus, saibam conversar. Tenham aquela coisa, aquela empatia, né? Saibam ter diálogo. Eu nunca vi ele, vamos supor que eu nunca vi ele, mas ele diz, eu não acredito muito em Deus, assim, porque eu tenho minhas dúvidas a respeito. E aí ele troca figurinha com o senhor Odin, que ele acredita, que ele crê, e eu vou defender o meu Deus, mas não com briga. Eu vou simplesmente sentar, vou conversar, e a forma como se coloca as coisas. É o jeito que
É o jeito que tu fala. Eu te amo, tu entendeu? Gente, como é que eu vou falar pra pessoa que eu amo ela, chacoalhando ela? Eu te amo, tu entendeu? Eu vou entender o quê? Tu me ama e me odeia. Como assim? Tu tá falando que tu me ama, mas no fundo tu tá querendo me dar uma surra, né? Então é a forma como a gente fala, E assim, a maneira como a gente expressa. Sobre essa questão de crença, mais um tabu a ser quebrado, tá? Em relação a isso, que muita gente fala sobre, porque tu não segue igreja católica ou evangélica, a tua religião não crê em Deus. Tu é do demônio. O que ocorre? Meu próprio mentor cansa de falar antes de vir. Antes de tu pedir permissão a mim e fazer a dádiva da reza para que eu venha, a primeira reza é o Pai Nosso e a Ave Maria. Porque quem me dá a liberação e o direito de descer de lá de cima até esse plano para usar a tua matéria é Deus. Então, se a espiritualidade tem esse respeito com Deus, quem somos nós, os humanos, para falar algo? É aí que eu quero chegar. Entendeu? Como é que tu vai falar de um ser supremo onde todas as entidades, todas as pessoas espiritualizadas conhecem Deus do seu jeito? Como é que eu vou te julgar que tu conhece? Tá, mas do jeito que eu conheço, eu tenho intimidade com Deus. Eu sou, nossa, eu tenho intimidade. Eu falo assim, eu falo... O jeito que eu conheço Deus não é o mesmo que tu conhece. Exato. Mas não deixa de ser o mesmo. Porque a própria espiritualidade conhece Deus como um só. Pelo menos a nossa espiritualidade aqui conhece Deus como um só. Se alguém tem uma outra crença, uma outra coisa, tudo bem. Ninguém vai julgar ninguém. Porque assim, respeito, né, amor, tá? Conhecimento. O que eu acabei de falar foi a respeito da empatia também, né? Respeito, temos que ter empatia, temos que dar as mãos para salvar a humanidade. Dar as mãos, literalmente. A união faz a nós força. temos que nos unir no mundo espiritual, seja católico, seja cristão, seja cristão que eu digo evangélico, né? Porque o católico também se usa muito o termo cristão. Mas seja kardecista, seja umbandista, gente, não é mais hora. Não é mais hora de ficar julgando fulano, beltrano, ciclano, esse ou aquele, a tua religião é melhor. No final de tudo, todas as religiões pedem o quê? Por mais que não seja da mesma forma que eles agem nos seus rituais, nas suas formas de crença, a crença a Deus, o Altíssimo, o soberano criador do universo, é a mesma. Minha amiga, e um amigo querido, assim, que mora no meu coração, né? Ele é pai de santo e ela é mãe de santo. E ele sempre, a gente conversando e falando e tudo e tal, ele disse assim, que engraçado, guria, tu é da linhagem evangélica e coisa, e como é que tu conversa com a gente? Inclusive eu fui vizinha desse pai de santo, né? E, nossa, sempre a gente se deu muito bem. Eu abraçava ele no meio da rua, disse, olá, como vai? Eu brincava muito com ele. O meu paizinho, não tem mais o meu pai, né? Mas eu tenho meu paizinho e coisa e tal, né? E tenho um carinho muito grande por ele. E ele, assim, sempre me tratou muito bem, né? Então eu disse, sabe o que é que nos faz a diferença? Não só porque nós somos vizinhos, mas porque a gente se respeita, né? A gente se respeita, e eu sempre respeitei muito, né, o lado dele, assim como ele também respeitava minha crença e tudo mais, e nunca a gente discutiu ou brigou por conta de religião, sabe? É impressionante, assim. Tem aquele respeito. E aí ele assim, toma cerveja, mas não é porque eu sou evangélica que eu não tomo. Ele, porque você é crente. Não é! Eu não gosto de cerveja, eu não gosto. Não consigo gostar do negócio. Agora me dá uma H2O, meu filho. 5 litros é pouco pra mim tomar, né? Porque eu adoro H2O. Né? Marca, sei lá o que é, mas... Não, H2O não é marca, né? Não deixa de ser também. Tá, mas eu não tô fazendo merchan pra ninguém. Não tô fazendo merchan pra ninguém. Então tá, pra provar que não há preconceitos entre evangélicos, espíritas aqui no nosso mundo, né? Do nosso canal.
a gente vai fazer uma coisa que eu não tinha combinado contigo. Já que tu vê aí o negócio. Tu vê os negócios, né? Tu enxerga, né? Tá. Então, assim, tu vai pegar teus negócios aí, tu pega, fazer os teus iriguidum aí. E tu vai, deixa eu ver que eu tô meio perdida aqui. Tu vai fazer uma coisa assim, ó, extraordinária, que nunca ninguém fez pra mim. Tu vai jogar. Te habilita? Será que dá? Dá pra te pedir licença pra eles, falar com eles, tudo mais. Porque vai que, né? Claro. Vai que eles não queiram e aí eu tomo uma rasteira depois. Não pode. Claro. Pode ser? Posso. Tá. Então, vamos ver aí o que tu pode fazer. Joga pro programa então. Experience Universe. Vamos ver o que tu vai enxergar aí. Deixa eu botar pra cá. Agora a coisa é mais séria. A gente tava brincando. Descontraindo, na verdade. Descontrair é sempre bom. Brincando não, mas descontraindo. Até porque a gente é muito palhaço, né? A gente não fez nem a metade da palhaçada que a gente gosta de fazer. Porque quando a gente começa a falar bobagem. Humor não falta. Graças a Deus. Olha, o dia que faltar humor, a vida fica uma chatice que ninguém vai aguentar. Tem que ter bom humor. A vida sem humor não é nada. Vamos ver o que ele vai fazer ali. Ah, deixa eu só falar uma coisinha. Aqui, ó, esse vasinho aqui, né? Ele funciona da seguinte forma. Isso aqui foi um Buda que eu ganhei com um amigo meu. E aí é o seguinte. Esse vasinho é para nunca faltar prosperidade, né? O alimento. Se nós temos alimento, é porque nós temos dinheiro para comprar. Se nós temos dinheiro para comprar, é porque nós temos um trabalho. E por aí vai, né? Então, assim, isso aqui é para trazer bons fluidos, nunca faltando nada na mesa de vocês, por isso que ele está aqui sobreposto a essa mesa. E aquelas pedrinhas ali é para os grãos não fugir, para ficar ali. Não, tô brincando. Vamos lá, vamos ver. Eu não tô entendendo nada. Ai, fala logo o que é. Ai, não dá uma agonia já, ui. Fica ali naquele silêncio, jogando aquelas cartas ali. Ai, meu Deus. Existe muita sabedoria envolvida quanto a pessoas que vão vir a fazer parte do elenco. Ó, já gostei. A sabedoria é espiritualidade. Tô brincando. Existem bastante pessoas, inclusive, que vão encontrar a própria luz, tendo certos assuntos aqui. Por conta, como a gente disse, essa quebração de tabu. Sim, muitas vezes. sim. Aquele esclarecimento do que a Isso gente me incomoda, passou. isso me incomoda. Então, Me incomoda. isso vai expandir bastante, vai ajudar bastante o pessoal. Tem, sim, muito domínio, tá, a favor. Tem muita sabedoria a favor. Então, assim, prosperidade não vai faltar. Em relação a pessoas com conhecimento, a pessoas que vão fortalecer, digamos assim. Prosperidade não no sentido de dinheiro, mas Não, sim em mas- todas as áreas, Exato. né? Quer dizer. Tem Mas já tô pessoas aonde
elas vão estar sem luz e elas vão encontrar, e pessoas onde elas têm o conhecimento que muitas vezes tu vai precisar, aonde elas vão te dizer, ó, tá o caminho ao certo. É isso. Então, o podcast não tem nada que impeça, tá? O conhecimento das pessoas que vão vir pra cá Ai, que tudo! vai ser de grande ajuda. Ai, fico tá? feliz. Coisa boa. Coisa boa. O objetivo do canal Experience Universo é exatamente esse. Que a gente consiga Transmita o atingir, conhecimento. transmitir, que a gente consiga alcançar, né? As pessoas que de repente não têm tanto conhecimento, que nem nós quando éramos pequenos, né? Que todos os espiritualizados, e tipo assim, não interessa a profissão, né? Advogada, psicólogo, que nem a Mônica Medeiros, né? Quem tem chamado... Mônica Medeiros é uma médica doutora, né? Que prescreve receita, enfim, doutora, né? Normal. Estudou, fez faculdade e tudo mais. Então, assim, gente, não são pessoas ignorantes. Ai, não, isso daí é um bando de ignorantes. Gente, não é. Não é. São pessoas que têm as suas profissões, têm o seu canudo na mão. Eu sou professora, sou tradutora e intérprete de Libras e tudo mais. Gente, não existe. Não é um caso de, ai, não, isso é um bando de louco. Não. Gente, não é. Não é. É isso que o programa vai tratar, né? De tirar essa visão, que nem o cavalo. Sabe o cavalo? Quando tá aqui, aquele negocinho que eu dizer aqui, Sim. e aquele... Tu mexe ele pra onde tu quer. Não é essa a intenção. Tu pode ter tua opinião, tu pode ter tudo, só que o meu ver, o maior objetivo é que tu esqueça que a gente sabe que é difícil, né? Da gente entender isso, esse processo nós passamos. É difícil da gente entender, só que assim, ó, quando a gente tem o chamado para mudar a mente da humanidade, mas mudar a mente da humanidade para quê? Para isso, gente, para não ter mais esse preconceito, esse tabu, essa coisa toda, a falta de respeito, a falta de amor. Gente, nós temos que nos unir porque a humanidade está se perdendo, nossas crianças estão se perdendo, nossos jovens estão se perdendo, né? Nossos velhos estão morrendo com desgosto porque a família está se perdendo por conta de drogas, por conta de tudo que é coisa. E a espiritualidade ajuda sim, muito. E se tu te deixar levar por ela, com certeza a tua vida aqui nesse plano vai mudar muito e muito e muito. Pra melhor, com certeza. Eu fico assim, ó, extremamente feliz com isso, né? E uma coisa que, se tu me permitir, Claro. eu queria dar um recado para as Claro. pessoas que vão assistir. Já acabou? Uhum. Não tem mais. O que é aquilo tudo ali? Quer saber mais? Eu quero. Eu tô aqui pra saber, né? Não é? O recado vem no final, então. Deixa o recadinho pro final. Saiu torre. Eu vou espiar. Julgamento. Tá. Eu sabia que vinha julgamento também. Lua. Imperador. Justiça. Que isso aqui? Morte. Sol. Mas tem a lua, tem o sol? O que é isso aqui? Imperador. O imperador saiu na outra lá também. Não tô entendendo nada. Só tô vendo umas cartas pretas na minha frente. Bom, não sei jogar nem baralho, né? Nem buraco, nem pique, nem canastra, nem coisa nenhuma. Eu sou um sabe desastre. jogar bife. Eu não. Claro que não. Eu sou um desastre no jogo, meu filho. Eu só sei perder. Eu não sei, juro, não sei. E olho pra aquilo lá e me ensinaram já 500 vezes. Não adianta, não consigo aprender. A tua torre tá se firmando. Tu tem conhecimento disso. Mas eu moro numa casa. Tá, desculpa. Eu sou palhaço. Não pode perder a oportunidade. Não quero. Perco amigo, mas não perco esse cara. A tua nova fase, com a ajuda de algumas pessoas que têm controle, tá a favor, tá? Tem equilíbrio e final de ciclo. Um recomeço ali. A lua manda ter muito equilíbrio. Para que as coisas não comecem a querer afetar
a querer prejudicar em alguns momentos. Por Uhum. conta de trabalhos, coisas pessoais Uhum. fora daqui. O sol brilha a favor assim como a lua, tá? Uhum. Então, a única coisa que é pedida é tenha equilíbrio e noção antes de agir. Uhum. Porque tá tudo a favor. Sim. Agora só é necessário Só manter caminho. ali parado, ó. Aqui tá Uhum. certo, só segue. Entendi. Vamos ver o que tem na... Esse aí é o quê? Esse é o baralho cigano. Ó. Vamos ver o que o povo cigano vai falar. E eles se interligam, se falam, né? Todos. Espiritual. O espiritual é Não tem preconceito. uma junção. Espiritual não tem preconceito. É. Isso aí. Por isso que são evoluídos, né? E chegaram onde chegaram. Não tem preconceito. É isso que a gente aqui nesse plano tem que parar. Olha aí. Cocorro, cocorro. Ah, meu Deus. Tem inveja em cima de ti. Capaz. Imagina. A gente nem sabe. Ah, Tem inveja em cima de ti. Com o pouco que tu está construindo, te traz felicidade pra ti, te deixa Sim. feliz. Sim. Só que tem gente que não aceita. Tem gente que quer encerrar essa felicidade. Quer derrubar o Só canal? que Vai derrubar a espiritualidade inteira, então. tu tem a inocência a teu favor. A espiritualidade de forma rápida. Cara, me chamam de trouxa, cara, por eu ser assim. Tu acredita? Eu acho que deve ter essa inocência aqui que eu tenho, né? Eu não vejo maldade. Esse é o problema. Vem o mensageiro da espiritualidade Uhum. te dizer que de forma rápida as coisas mudam. O rumo segue. Uhum. E algumas dúvidas sobre quem é a pessoa que está ali com inveja, com olho gordo, etc., vão ser abertas para ti. Ai, nem Que tu quero saber, encerre deixa. Que sejam felizes, que sejam muito, tenham muita saúde, que vai, né? Que não tenham inveja, que sejam curados. Que a gente também tem que curar essa inveja. Ah, viu como é difícil? Ter que curar, assim, a mente da humanidade. Pra não sentir inveja, não sentir ódio, não sentir raiva, né? Trair pra não deixar nada. Ai, Senhor. Bah, essas aqui, o que é? As runas, né? Isso. É. Isso aí eu vou morrer e não vou aprender nunca a ler esse negócio aí. Isso daqui foi dádiva de mentoria. Foi mesmo. Tem um leve conflito em questão de espiritual, porque ao mesmo tempo que as coisas estão equilibradas, tem aquela inveja em cima, o que começa a querer causar o conflito. Só que a espiritualidade já cuida disso pro recomeço. A runa de Ansus é a favor, tá? Como é que é o nome? Ansus. Ah, que A runa de Ansus, ela sai a favor do recomeço, da reconstrução. Por seria mais... a runa do recomeço da... Como é? Isso. Na verdade, as runas, cada uma delas possui de 1 a 9 significados. Vai sempre depender da situação. Como a runa de Ingus, que veio a sair. Meu nome? Ingus. Gente, os nomes é algo, né? Deixa eu anotar aqui pra mim. Ela, originalmente, no conhecimento mitológico, ela é a runa da fertilidade. Mas ela também é a runa da cocriação, do recomeço, do renascimento. Fertilidade me preocupa. Ela é uma runa que Tá bom, o programa é um filho, ela vai. consegue
Vai crescer. ter mais de 10 significados. Uhum. Porque uma runa, ela não tem um significado exato. Sim, fertilidade. Tu vai sempre entender no momento onde tu está jogando, para aquela área onde tu está jogando. Assim como neste exato momento ela pode significar cocriação, em outra situação onde eu tirar aquela cera, ela pode significar fertilidade. Conforme a posição. Não necessariamente a posição, mas em que situação ela se encaixa. Entendi. Com a qual a outra sequência uma significa. sequência da outra. Aqui ela se trata de fertilidade, só que a fertilidade do teu plantio, da tua colheita, do teu prosperar, do teu crescer. Do programa, eu pedi pra te tirar do programa. Exato. Do programa. A fertilidade então, é um filho que nasceu e vai crescer. Foi colocada a semente, e vai crescer. Sendo regada, cuidada, tá. para que ela cresça e floresça. Entendi. Ai, que fofinho. O que mais? Tem essa daqui, o que quer dizer isso aqui? Essa foi a ligação com a espiritualidade dos conflitos. Entendi. E esse aqui? Essa foi a runa do recomeço. E aqui? Aqui a junção da prosperidade com a fertilidade. Olha, que interessante. Só quem tem o dom mesmo, porque eu não enxergo nada. Mas se tu diz que você bem entendido... Até algumas pessoas me perguntam, né? Como que eu consegui. Eu não consegui, eu ganhei. Eu recebi o dom. Porque eu conheço pessoas que fizeram curso para leitura de carta, para leitura de runas. Não desacredito que consiga obter conhecimento, que consiga aprender a ler. Só que tem uma grande diferença da pessoa que faz um curso da pessoa que ganha o dom. Porque a pessoa que ganha o dom, ela não só recebe aquilo, mas ela tem noção de quantas coisas pode significar aquilo. Ela enxerga uma runa, ela vê 20, 30, 40 possibilidades de significado. Diferente de alguém que fez um curso e conhece 1, 2, 3 significados de uma só. Tem uma diferença. Sim. Da pessoa que ganha o dom e da pessoa que obtém o conhecimento. Com certeza. Sem dúvida. Mas fala mais um pouquinho aí desse reino nórdico aí. Bom, tem a ver com Excalibur lá, de Arthur? Não. Templários, não? Não. O reino nórdico, na verdade, ele se localizaria hoje em dia o que seria a parte da Noruega, Rússia, Dinamarca. Rússia me lembra a guerra. Algumas partes da Inglaterra, mas bem poucas. Porque foi onde o povo começou a se estabelecer para tentar expandir um pouco a própria área. Porém, o que seria, né, hoje o Reino Nórdico, que eles chamariam de Reino Nórdico, é o que hoje a gente conhece por Dinamarca, né, a Rússia ali. Porém, o Reino Nórdico em si, ele vive dentro de uma árvore, que se chama Yggdrasil, que é a portadora dos 9 reinos. 9 reinos. Aonde existe o ser supremo maior, que seria Odin, que seria, vamos supor, né, não comparando, mas seria o nosso soberano, né, nosso Deus maior. Odin, dentro do reino nórdico, ele seria o Altíssimo. E Freya, que seria a esposa dele, seria esse Deus é casado, então. Sim. Não. Bom, reino nórdico foi um incesto inteiro. A gente sabe como é que era a era medieval. Mãe com filho, filho com mãe. Era... Parece meio mitologia grega, né? O povo era bem liberal nessa questão, porém muitas pessoas até julgam, né? Por que o reino nórdico evoluiu tanto? Porque Deus deu oportunidade. Por mais que eles na época deles, eles não tenham sido deuses tão bons, não tenham feito tanta caridade, não tenham ajudado tanto ao povo, Deus deu a eles a oportunidade de evolução, de ter uma segunda chance de evoluir e ajudar as pessoas desse plano. Já que no plano deles, a construção do lado deles não funcionou. Entendi. Olha, interessante. E mais ou menos assim, você tem como citar alguns nomes, assim? Olha, basicamente, Odin é o maior. Odin e Freya seriam os maiores, então... Óbvio, Odin teve diversas mulheres ao longo do tempo, mas a única esposa real dele foi Freya. De filhos ele teve Baldur com Freya. Baldur.
Baldur, o deus Baldur. considerado o deus mais bonito da mitologia. Tá aceitando o currículo? Essa parte Eu tô não solteira, tem tô solteira. Temos Skadi, que é a deusa da caça, né, a deusa dos lobos. Freya é a deusa do amor e da fertilidade. Odin é o deus do conhecimento, o pai de todos. Mimir é o gigante dos sábios. Ymir foi o primeiro gigante do fogo. Então, existem diversos. E, obviamente, como todo mundo sabe, Thor Fogo. seria o deus da justiça. O do filme, aquele? É bem diferente, não é a mesma Não coisa. é? Mas Thor seria o deus da justiça na mitologia nórdica, pelo menos do meu conhecimento, do que Seja mais coisa me de foi Miguel. passado dele. Basicamente, na linha, né? Como a gente conhece assim da igreja e tudo mais, seria isso. Arcanjo Miguel. Só pra me entender, tá? Não é que seja, gente, é pra me entender. Eu ligo assim as coisas, pra entender. Liga um ponto ao outro pra É, entender. mas então tá. E daí, assim, o que tem como tu falar com o que cada um deles, assim, faz mesmo em relação à ação deles aqui nesse plano pra nos ajudar? Bom, cada um deles age, muitas vezes, obviamente, o Odin ele trabalha com a linha do conhecimento muito. Mas nada impede dele vir e cuidar, descarregar, ajudar em questões de saúde, porque todos eles têm todos eles possuem os mesmos dons. Mas existem áreas exatas onde um deus específico da linha nórdica precisa intervir, como muitas vezes questões de justiça. Odin não se nega de vir a trabalhar utilizando a minha matéria, mas se for necessário ele mandar Thor, é Thor quem vem para resolver a situação, para agir naquele momento, porque ele é daquela área especial. Ele é daquela linha, daquele fronte, digamos assim. Então, vai sempre variar. Todos eles possuem os mesmos dons, mas cada um deles tem a sua área assim, de maior especialidade. Entendi. Tá, como é que é o nome dele? O Baldur, esse? Baldur. É o quê? O que ele faz? Ele seria basicamente o rastreador, a pessoa que... Oi? Esse GPS agora pra rastrear mais alguém? ou menos isso. Ele basicamente encontrava qualquer Mas lá pessoa. naquela época já existia GPS. Farejo. Tá, ele Maior é que o cachorro. Tá, Ele seria basicamente como é que a gente pode dizer? Ele seria o explorador que ele busca achar as pessoas. Ele, vamos supor, tu tá perdida. Achar as pessoas pra quê? Conhecimento. Odin recrutava pessoas para obter o conhecimento dele. Ele queria deixar o conhecimento dele para as pessoas, não só para quem era do convívio dele, mas para que as pessoas pudessem sobreviver. Caso acontecesse de algum dia ele não estar mais presente e não ter alguém passar isso, exato que conhecimento adiante. comandasse da mesma forma que ele. Tá, o Thor é da justiça, o Baldur é do GPS, o quem mais agora? Skadi foi deusa dos lobos, normalmente ela trabalha em linha intuitiva. Da intuição. Porque os lobos são uma alcateia. E a alcateia cuida muito da intuição. Tanto é que eles não conversam por palavras, é pura telepatia. Sim. Aí eu acho que a intuição entra num caminho bem certo mesmo. Que não é o mesmo que aquele que a gente conhece, que a minha intuição é muito forte, é muito aguçada. Eu não fui em tal lugar que a minha intuição me disse para não ir. Não é. É o teu mentor ali. E muitas vezes a gente não se toca. E a gente não se toca, porque não ouve, porque não vê. Né? Aí, é minha intuição. É o mentor que está ali cuidando de ti das 24 horas do dia. O que mais? O Miguel, que eu liguei o nome à pessoa do Thor, né? Que é justiceiro, essa coisa toda e tal. O Baldur é o rastreador, como tu falou, o GPS. Que seleciona, no caso, ele vai atrás daqueles ele é um recrutador, na verdade. Ele recruta as pessoas, então. Isso.
Ele chama para a espiritualidade, é isso? Ah, agora ficou mais claro, é isso que eu queria saber. Quem mais o... Como é que é o nome? Skadi. Que é A deusa deusa da dos intuição. lobos, tá? Trabalha mais a parte da intuitiva para que tu desenvolva a tua telepatia, isso? Isso. Tá, e quem mais? Bom, se fosse para citar mais a linha de frente, teria Tyr, que normalmente é o deus da guerra, que Como diferente, assim? Vai fazer guerra, vai fazer um barraco agora? Não pode. dos deuses que a gente conhece, de deuses da guerra, o Tyr era o deus da guerra que buscava a paz. Uou, como assim? É totalmente contraditório, mas ele não gostava de guerra. Ué? Ele era o deus da guerra do Não povo, gosta de guerra. mas não gosta de guerra. Vixe. Aí o bicho pegou. Como é que a gente vai entender isso? Não tem. Não, nem quero. É o deus da guerra, mas não gosta de guerra. Só faz guerra se for necessário, seria isso? Pra dar um chacoalhão na pessoa, certo? Exato. Viu? Eu tô conseguindo traduzir, né, mais ou menos. Viu? O jeito que o povo vai entender lá do outro lado da tela, né? Quem mais tu jogaria pra... Olha, Uma curiosidade que me ocorreu lá. Por que o Odin tem 2 corvos com ele? Porque o Odin, ao longo do tempo, pelo fato da velhice dele, ele precisava de pessoas de confiança. E como ele não tinha confiança nos próprios filhos, de certa forma, por conta de motivos pessoais, ele tinha os 2 corvos que sobrevoavam todos os reinos e davam as informações para ele, do tipo, tal pessoa traiu tal pessoa, tem que resolver isso. Tal pessoa tá querendo ser recrutada, tem que mandar Baldur lá. Eles eram, digamos assim, os pombos correio do Odin. Porque um era Pronto. o corvo da memória Agora e o deu outro era um o nó corvo na da cabeça visão. de feio. Tô entendendo, viu? Porque eu não sei lidar com esse negócio que dá azul, não. Eu não consigo. Eu tô entendendo, aí o homem vai lá, tem 2 corvos que falam com ele. E, né? Como é que pode isso? Falar com ele? Será que era português que ele falou? Ou espanhol? Italiano? Bom, mas enfim, mistérios do reino nórdico. Mais algum assim específico que tu queira colocar? A princípio não. Um assim que chacoalhe para a humanidade se capacitar. Uma é como é? Dos lobos, da intuição. Tá, Skadi. Essa daí pode ajudar nós aqui na intuição, na mente. Eu acho que em relação a chacoalhar seria o Odin. É? Então o Odin pelo fato de... Seu Odin, por favor, você vai ter que vir para nos ajudar a mudar a mente da humanidade. Vamos lá. Mas então é isso, Nicolas. E agora a perguntinha final que tu ficou de fazer. O que tu deseja, né, para a humanidade, para o futuro da humanidade? Amor. Amor e respeito, que tu tinha falado, né? Exato. Pois é, e aí a gente já fez um apanho geral aí do que a gente acha, né? Espero que vocês concordem também. E o último recado, a espiritualidade pede para falar para mudarem a rotina, mudarem os pensamentos negativos. A humanidade anda muito negativa sobre tudo. Todo dia morre alguém por suicídio, todo dia alguém enlouquece, todo dia alguém morre. Óbvio, é normal, né? Ciclos iniciam e encerram. Né? Porém, não são por causas naturais, são por coisas de questões espirituais que as pessoas ainda não mudaram o foco. Então, a espiritualidade manda vocês mudarem a rotina, mudar o foco de vocês, mudar a mente, principalmente. Largar aquela visão limitante, aquela, digamos assim, aquela ignorância de eu não posso ir até a esquina, eu só posso ir até a metade da rua. Exatamente. Eu creio que seja bem isso. A gente tem que abrir a nossa mente para
que nós possamos dar as mãos como um todo para salvar, A união faz a força. né, essas crenças limitantes, essas coisas todas que estão aí. A gente tem que realmente se unir, porque a espiritualidade não é brincadeira. Depois que a gente tem um contato forte, ferrenho com a espiritualidade, a gente não consegue mais viver sem ela, né? Exato. Eu sou uma pessoa que eu não consigo mais viver sem ela. Eu tive o exemplo dos meus pais evangélicos e tudo mais, né? E o meu pai tinha uma fé assim inabalável, tudo ia dar certo, tudo, né? E o mundo estava desabando na cabeça dele, mas não, do Sagitário, né? Sagitário tem essa coisa, né? E o meu paraíso astral, que eu sei, é Sagitário. E o sagitariano, ele sempre tem uma palavra boa, uma palavra amiga. Ele é aquele cara que ele chega, ele alegra o ambiente, ele dá risada, ele brinca. E se tu tá mal, se tu tá ruim, ele te levanta. Não fica assim, não sei, sabe? É o parceirão ideal, assim, sabe? Eu vejo muito isso no Sagitário. Tanto é que eu e meu pai, nossa, meu Deus, nem parecia pai e filha, né? A gente era aquilo. Mas, enfim, era muito boa a nossa convivência, né? Eu digo, eu não tive um pai, eu tive um irmão, eu tive um amigo. E quando meu pai foi desse plano para um outro plano, eu sonhava com ele todos os dias, né? E, assim, a coisa, assim, que meu pai me deixou, assim, o meu bem mais precioso foi a fé, né? Que eu me inspirei muito nele porque, por pior que fosse, sempre tinha fé, né, com ele. E a minha mãe também, na igreja, sempre orando. Eu me lembro muito bem e agradeço muito a Deus pelos pais que eu tive, porque com essa criação na igreja evangélica e tudo mais, a gente sabe os princípios, os valores, né? A gente se cria com esses princípios e valores, e são coisas que a humanidade está esquecendo, né? Não existe mais princípio, não existe mais valor. O que não presta é que é bom, e o que é bom é que não presta. Tá virado nisso, né? Infelizmente, inverter os valores. Tá tudo invertido, os valores estão invertidos. Então é esse tipo de coisa. Ah, não, mas daí vai vir pra cá com essa palhaçada de moralidade. Gente, não é moralidade. Não é moralidade. Isso é uma coisa que a espiritualidade vem e que fala, te coloca na trilha, te coloca no caminho, que tudo vai se ajeitar pra ti. Agora, se tu não sair fora do trilho, aí é problema teu. Não vem chorar depois, né? Eu vejo muito assim. O aviso é dado agora, se vai seguir ou não. Se vai seguir ou não, a gente tem exemplos de gente que, né, foram avisados pela espiritualidade e tudo mais, não fez e tomou uma rasteira feia de não se levantar mais, né? A gente sabe disso. Então, eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado do nosso convidado, Nicolas Segalim dos Santos, né? Meu amigão, meu parceiro também. Mais que amigo, né? Um filho querido da minha vida, que eu levo para sempre no meu coração. E teu contato, teu número de contato. Deixar o número dele no vídeo depois. Para contato, tu já faz a prática de reiki, né? Sim. Também. Então tá, prática de reiki, jogo de cartas, que eu acho que eu não entendi muito bem, mas eu dei uma de entender. Então, assim, quem quiser também esteja livre, desimpedido de preferência, para vir ao nosso programa. Serão muito bem-vindos na nossa casa, tá? No universo da nossa casa, para poder passar o seu conhecimento, os seus valores também, na questão da espiritualidade. Assim como o Nicolas está aqui hoje, pode ser você amanhã, tá bom? Eu vou te esperar, te aguardo, espero que tu tenha gostado muito do nosso programa, que se tiver algumas dúvidas ou coisa parecida, nós vamos fazer um programa ao vivo para tirar essas dúvidas também. Vamos deixar um telefone já de contato com a produção, para de repente ligar e coisa assim, né, para mandar suas perguntinhas ou coisa parecida, e a gente responde aqui no ar, certo? Então, assim, pessoal, mais do que obrigada, mais do que gratidão, né? Porque ninguém é obrigado a nada, né? Eu aprendi isso. Então, assim, gratidão, Nicolas, porque tu veio. Gratidão pelo convite. Gratidão a todos da minha equipe, gratidão a você aí que está do outro lado da telinha, que se concordou, tudo bem, se não concordou, tudo bem também, porque aqui ninguém tem preconceito, certo? E espero que
vocês aí tenham adquirido um pouco mais de conhecimento a respeito de algumas coisas aqui que talvez você não conhecesse do Reino Nórdico. E qualquer coisa, coloquem sugestões, coloquem os conselhos aí de vocês para nós, que serão muito bem-vindos, ok? Desde já, o meu mais... Olha, tá faltando gratidão, eu acho. É um exagero de gratidão que eu quero deixar para vocês, tá? Muito amor, muita luz, muita paz no caminho de vocês, que a consciência da humanidade venha mudar para todos nós darmos as mãos como um só, porque somos todos filhos de um Pai só, e esse Pai é Deus, que se não consentir que uma folha de uma árvore caia, ela não cai, ela fica ali, tudo tem a permissão dele. Fiquem na paz de Deus, fiquem na paz do seu orixá, do seu mentor, enfim, como você quiser, mas eu me despeço da forma que eu fui criada e como eu sei, na paz de Deus, Cristo Jesus. Um beijo, fiquem com Deus, bom descanso para vocês, tudo de bom.